É sempre uma grande alegria compartilhar da palavra de Deus. Quando eu estou diante do Senhor para trazer a mensagem, eu temo e tremo, porque a responsabilidade nossa aumenta mais ainda. Meu boa noite aos irmãos e amigos que estão pela Web TV. A minha oração é que vocês, aonde estão, e os que estão aqui na nave, possam ser agraciados com a bênção do Senhor, através dessa mensagem, que já há algum tempo eu gostaria de ter compartilhado com os irmãos, mas que chegou o momento. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no capítulo 22 de Lucas. Nós vamos ler dos versículos 31 a 34. Eu vou pedir que os irmãos que puderem fiquem em pé. Lucas 22, 31 a 34. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar com o trigo. Vocês podem ler os pares, eu leio os ímpares. 32. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo de Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vamos ler o versículo 31 todos juntos? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. A tua palavra, Senhor, foi lida. Que o teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações, que a tua sabedoria chegue através da minha vida e eu transmita palavras vindas com a tua aprovação. Abençoa o povo que é reunido e os que estão assistindo pela Web TV. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Podem sentar. O tema da mensagem de hoje é um tema que normalmente é muito pouco falado nas pregações. Na peneira do diabo. Hoje nós vamos falar um pouco do inimigo da nossa alma. E ao mesmo tempo mostrando que Jesus Cristo é aquele poderoso para nos regenerar, para nos levantar, para nos proteger e para nos dar vitória. Nós sabemos que a ação de Satanás para atingir os filhos de Deus não é nenhuma novidade. A palavra de Deus ela está repleta de versículos bíblicos que falam acerca das constantes tentativas do diabo em tentar destruir a fé dos que são salvos em Cristo Jesus. Mas antes de iniciar o tema na peneira do diabo, eu gostaria de fazer uma distinção entre possessão e opressão demoníaca, porque as duas não são iguais. A possessão demoníaca é alguma coisa que vem de dentro para fora. É a atuação do diabo na vida interna da pessoa. É quando ele passa a ter um grande domínio sobre a vida de alguém. E o cristão, ele não pode ser possuído por Satanás. 1 João, conforme João 10, versículo 28 e 29, os filhos de Deus que são salvos por Cristo, que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, não podem ser possuídos pelo demônio. Porque ele diz: as ovelhas me ouvem, me seguem. E aquilo e aquelas que o Senhor, o meu Pai, me deu, ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Quem é de Cristo, está com Ele, não pode de maneira nenhuma ser possuído por Satanás. E também por causa do Espírito Santo no coração dos salvos em Cristo. 1 Coríntios 3,16 e também 1 Coríntios 6,20 fala: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus,
e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Possessão, ela acontece no coração, ela acontece no interior da alma, e o crente é habitado, ele é selado pelo Espírito Santo, que é mais poderoso que o diabo. 1 João 4,4, maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E João vai falar que quem está no mundo é o príncipe dessas trevas, que é Satanás. Onde Deus, onde o Espírito Santo, onde Jesus Cristo reina, Satanás não invade para tomar posse. Já a opressão demoníaca é a atividade de Satanás de fora para dentro na vida espiritual do crente. Isso pode acontecer quando o crente ele deixa de guardar a sua mente, o seu coração, através da palavra de Deus, através da oração. Satanás, para oprimir o cristão, ele também precisa ter a autorização de Deus, porque aqui diz assim, que Satanás vos reclamou. No original é pediu, solicitou, desejou. Da mesma maneira que aconteceu com Jó lá no Velho Testamento, onde Satanás, ele pediu autorização para tentar derrubar a fé de Jó. E Deus permitiu, desde que não mexesse em sua alma, não tirasse a sua vida. E eu louvo a Deus, porque Satanás tentou, mas Jó saiu vitorioso, calando Satanás. O texto que nós lemos de Lucas 22 é um texto que fala de opressão demoníaca e não de possessão. Então, daqui para frente, nós vamos falar de opressão demoníaca. E Jesus, por saber que Pedro iria passar por essa opressão, ele tenta avisar, ele tenta alertar Pedro, e dizendo, olha, o diabo está se preparando para fazer uma bagunça na sua vida espiritual. E Jesus, para fortalecê-lo, Jesus, para animá-lo um pouco mais, ele diz assim, ó, e eu estou orando por vós. Primeiro vem alerta, Simão, Simão, 2 vezes. Eu chamo Fred, mas quando eu Fred, é um alerta, é um aviso. Se nós tivéssemos que fazer uma biografia do apóstolo Pedro, eu dividiria em 3 capítulos. O primeiro, Pedro no mundo. É Pedro antes de Jesus chamá-lo às margens do Tiberíades, ou do mar da Galileia, onde o grupo foi visitar, para ser um pescador de homens, onde Pedro foi levado pelo seu irmão André. O seu nome era Simão, ele ainda não tinha sido regenerado, ele não era salvo, ele ainda era o Simão, o pescador de peixes lá no mar. Jesus ainda não tinha mudado para Pedro. O segundo capítulo é o do texto do capítulo 22, é Pedro na peneira do diabo. Ele achava-se maduro na fé, mas ainda carregava um pouco do Simão, do velho homem carnal. E ele precisava ainda ter uma grande transformação, mas ele já era líder entre os discípulos. E ele seguia Jesus Cristo por onde o mestre ia, participando dos seus milagres, vivenciando os milagres, participando de todo o ministério de Jesus, mas não conseguia ainda se libertar do seu passado. Ele ainda não era maduro na fé. Nesta fase, Satanás o peneirou e sacudiu tremendamente a sua vida espiritual. O terceiro capítulo, então, é o Pedro nas mãos de Deus. É o Pedro espiritual, voltado para as coisas de Deus, e isso só vai acontecer após a experiência que ele tem com Jesus Cristo lá na praia, relatado pelo capítulo 21 de João. Vocês estão lembrados? É quando Jesus o chama à parte e o diz, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E tem uma conversa a 2 com o Pedro derrotado,
O Pedro já tinha decidido largar todo o seu ministério, não queria ser mais pescador de homens, mas queria voltar à sua velha profissão. Mas antes desse encontro, lá na praia, Pedro foi peneirado várias vezes pelo diabo. Ele foi peneirado, ele tropeçou na fé, ele caiu, ele negou Jesus, ele chorou e arrependeu-se. Aí sim, Jesus, quando chama na praia, então o restaura e mostra que ainda não tinha desistido deles. Meus irmãos, amigos, quantos de nós já enfrentamos ou estamos passando, como Pedro, pela peneira do diabo? Onde nós somos sacudidos na nossa vida cristã, de maneira realmente tremenda, terrível. E, infelizmente, muitos acabam ficando pelos caminhos da fé, se afastando de Jesus. Quantas pessoas que nós lembrávamos que eram crentes exemplares para nós, sentavam nesses bancos, e hoje a gente percebe que não estão mais aqui. Por isso, nessa noite, para a restauração e o fortalecimento de nossa fé, eu gostaria de compartilhar algumas consequências do peneirar do diabo na vida do crente, olhando para a dura experiência que Pedro teve enfrentando o diabo. E a primeira consequência que eu vejo do peneirar do diabo é que nós estamos sujeitos todos a sermos peneirados, é que ele provoca um desajustamento na vida espiritual do cristão. Em outras palavras, ele bagunça a nossa comunhão com Deus. Ele bagunça o nosso relacionamento com Deus. Quando o peneirar acontece na nossa vida, nós passamos por repentinas lutas e provações que vão colocar em xeque a nossa fé em Cristo Jesus. Quando a nossa fé é colocada em xeque, nós estamos sendo peneirados. Para Pedro entender o que ia acontecer com ele, então Jesus usou a figura do peneirar, o trigo, onde a peneira é sacudida para separar os grãos de trigo da palha e do joio. Cristo procurava mostrar para Pedro como Satanás ia mexer com a sua vida, como iria sacudir a sua vida, como ele iria oprimir a sua vida. E no capítulo 22, versículo 33, assim que Jesus falou, olha, Satanás reclamou para te peneirar, eu estou orando por você, ele falou, opa, espera aí, mestre. Eu quero dizer para o senhor que eu estou pronto. Eu estou pronto. Esse era o Pedro. Mas, na verdade, ele sentia-se pronto. Há uma diferença muito grande entre sentir-se pronto e estar pronto, e estar preparado. Cristo conhecia o coração de Pedro e sabia que Pedro ainda não estava preparado, ainda tinha muito a aprender sobre o reino de Deus. Pedro ainda não fazia ideia o que faltava ainda Deus fazer em sua vida para que ele realmente estivesse preparado. E conforme Marcos 14, versículo 29, Pedro declarou, ainda que todos aqui, e aí está falando todos os outros discípulos, venham se escandalizar de ti, eu jamais vou me escandalizar, jamais. E Marcos, no versículo 31, destaca que Pedro repetia com veemência que morreria por Jesus. Achava-se ele, Pedro, forte, intocável, indestrutível. Ele achava que ele era o maioral entre todos, esquecia que dependia de Deus e que sem Deus nós todos não somos nada. E não demorou muito, logo depois, aqui no capítulo 22 mesmo, se vocês vão ver, Jesus já vai para o Getsêmani. Logo depois, ele já vai para orar. E aí ele começa a tropeçar na fé. E no final ele vai chegar ao ápice do seu tropeçar, quando ele nega Jesus 3 vezes. Em seguida ele chora completamente
lá do fundo da alma no original, e o texto traduz como chorar amargamente. E sabe como Satanás vai peneirar o Pedro? Fazendo cair na armadilha da sua autoconfiança, fazendo ele cair na armadilha da sua soberba espiritual. Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína. O soberbo, que tem alguns filhos, né? Orgulho e outros, vaidade. A soberba é o que tem o maior destaque. Com o tempo esquece que a sua vida depende de Deus. E Pedro sempre, quando se referia à fidelidade e lealdade a Cristo, ele sempre colocava-se acima dos seus pares. Lá em Mateus 26, 33, ele diz: ainda que venha a ser uma pedra de tropeço para todos, Jesus, falando, nunca o será para mim. Ele se achava realmente o maioral entre todos. E Satanás então vai usar a soberba de Pedro para bagunçar a sua vida e o fazer afastar de Cristo. A soberba, meus irmãos, a arrogância, ela se aloja no nosso coração, onde deveria estar ocupado por Deus, onde deveria estar ocupado pela oração, onde deveria estar ocupado pela palavra de Deus. E eu posso dizer para vocês, quanto maior é a soberba, quanto maior é a arrogância na vida de uma pessoa, maior será o tombo diante de Deus. E foi o que aconteceu e iria acontecer com Pedro. Quando nós nos sentimos soberbos, superiores aos outros, abrimos portas na nossa vida para Satanás atacar a nossa fé e bagunçar a nossa comunhão com Deus. E quando ele começa a nos peneirar, ele também desperta em nós a mentira, porque ele é o pai da mentira. Ele desperta a traição, quebra de relacionamentos. Ele começa a aumentar o número de pessoas desajustadas, o número de pessoas de corações partidos. E a cada dia, Deus sendo colocado de lado. Nós, meus irmãos e amigos, tenham isso em mente, nós não podemos baixar a nossa guarda espiritual diante de Satanás. O prejuízo espiritual é muito, mas muito grande. Porque quando nós pensamos que estamos prontos, é aí que o diabo ataca, como fez com Pedro. O apóstolo Paulo, ele fala, aquele que está em pé. Não, ele fala, aquele que pensa que está em pé. Bem antes, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12, Pedro pensava que estava pronto e caiu muito e muito mesmo. E o próprio Pedro, eu vinha compartilhando no carro com a Ana, ele dizendo, as experiências de Pedro realmente foram duras para ele, e o encontro com Deus realmente mudou muito seu coração, porque depois, quando nós vamos ler as cartas dele, nós vamos encontrar não aquele Pedro sanguíneo, mas aquele Pedro realmente que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e ele vai dizer, porque ele teve essa experiência, ele tinha autoridade para escrever, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso derredor anda, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Meus irmãos, eu tenho na minha vida, e eu gostaria que você colocasse na sua vida também, que a minha esperança, e que deve ser a nossa esperança, é que enquanto o objetivo do diabo é destruir a nossa fé, o alvo de Cristo é restaurar o peneirado, é fortalecer os fracos na fé. Glória a Deus por isso. Não deixe nunca a soberba, a arrogância subir na sua cabeça e dar margem para Satanás agir na sua vida e o peneirar e fazer uma grande bagunça espiritual. Não deixa isso. Seja mais humilde. Efésios 5, 21, o apóstolo Paulo, ele diz assim, sujeitai-vos uns aos outros, mas no temor do Senhor. Em vez da soberba, em vez de se achar superior, procure servir uns aos outros. Procure buscar mais o nosso Deus. Não deixe a arrogância, a autoconfiança invadir o seu coração e tomar espaço daquilo que é bom, daquilo que vai trazer benefício para a sua vida, e não vai trazer realmente coisas que vão
destruir a sua vida e de outros que andam ao seu lado. Por isso que a primeira consequência do peneirar do diabo, e que Pedro sentiu, foi que Satanás causa uma bagunça na nossa vida, na nossa comunhão com Deus. A segunda consequência que eu encontro na experiência de Pedro, no texto lido e nos textos seguintes que falam sobre como ele foi tropeçando na fé, é que Satanás estimula em nós a apatia, a indiferença, o desânimo. Após Jesus alertar Pedro sobre o peneirar, diz o capítulo 26 de Mateus, que ele convida os discípulos para ir orar no Getsêmani. No capítulo 22, está no versículo 39 em diante. E ele convida todos para orar, e ele anda um pouco, em determinado momento, ele chama Pedro, Tiago e João para orar à parte. É interessante nós observarmos, meus irmãos, que depois de um tempo, Mateus 26, 40, diz assim, exatamente essas palavras. E voltando para os seus discípulos, achou o quê? Adormecidos. E ele disse, não para os discípulos, disse para Pedro, porque ele era o líder. E sabia que Pedro estava sendo peneirado, que ele já devia ter alertado os seus irmãos. E diz assim, então Pedro, nem uma hora pudesse velar comigo. E se nós continuarmos lendo esse texto em Mateus, nós vamos ver que isso vai se repetir 3 vezes. Jesus Cristo fala isso, volta a orar, chega de novo no mesmo lugar, eles estão dormindo, acorda com a mesma observação, volta. Quando retorna, eles estão novamente dormindo. Meus irmãos, Pedro achava que estava pronto. E por isso ele logo caiu. Quantas vezes nós estamos sendo peneirados pelo diabo, que tira o prazer de nós orarmos, o prazer de orar, o prazer de ler a palavra de Deus. Ele tira o foco das pessoas na obra do Senhor. O capítulo 133 de Salmo, ele arranca. Ele vai com a tesourinha lá e corta. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Vir na igreja? Não. A pessoa sente-se indiferente, desanimada. Isso é uma coisa que o diabo gosta de fazer, é peneirar os que estão em Cristo e deixá-los apáticos, indiferentes com a obra do Senhor. E nesse estágio, muitos deixam de se alegrar com a conversão das almas. Muitos deixam de acreditar no poder da oração. Deixam de se alegrar com a comunhão dos irmãos, com as bênçãos, com as vitórias dadas por nosso Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 14, o que ele diz? Desperta tu que dormes. Há muitos crentes que são apáticos, porque vivem dormindo, perdendo a oportunidade de serem mais abençoados. E nesta fase é interessante, as pessoas ficam especialistas em darem desculpas para fugir de um compromisso, principalmente relacionadas às coisas de Deus. Vamos fazer uma reunião de oração? Invento desculpa para não participar. Ah, mas vamos fazer uma visita? Eu não tenho tempo. Minha agenda está tomada, né? Não tem tempo para Deus. Cargo na igreja, Fred, esquece. De jeito nenhum. Meus irmãos e amigos, o Senhor se alegra com cristãos focados na obediência a Ele. Ele se alegra com uma igreja vibrante, avivada, acordada, que ora e que vive na expectativa da volta de Jesus Cristo. E Pedro vai escrever muito disso, da volta de Jesus Cristo, lá na sua segunda carta. E nós temos aquele velho ditado que diz, quando o crente ora, ele melhora. E quando não ora,
eu quero dizer para você que não é piora, não. Ele está sujeito a ser peneirado pelo diabo. E depois começa a reclamar que nada dá certo na sua vida. E quanto maior nós nos afastamos de Deus no peneirar, maior é o tombo. E eu falo isso pelo Pedro, que quando ele nega e chega ao ápice e chora, ele quer voltar à sua velha vida. Ele se afasta de todos. É necessário Jesus Cristo, Marcos capítulo 16, dizendo assim, diga vai lá e dá um aviso que eu vou encontrar com todos os discípulos lá no mar da Galileia. Mas vai e diz a Pedro também. Porque ele sabia que Pedro estava realmente totalmente derrotado. Jesus alerta Pedro, Simão, você vai ser peneirado. E não vai ser fácil. Você não consegue parar nem um pouco para orar. E você se diz pronto? Pedro, acorda, Pedro. Você é um líder. Você é um exemplo. O meu pai quer te usar e muito. Acorda. Você vai ser uma bênção para o reino de Deus. Mas antes você precisa acordar. Bagunça a nossa comunhão com Deus, tendo desajustamento na nossa vida espiritual. Ele acaba causando apatia, indiferença com as coisas de Deus. Em terceiro lugar, ele reacende, ele põe fogo em nós com a irritabilidade. Capítulo 18 de João é interessante, no versículo 10, 18 de João, vou abrir lá, no 18. Versículo 10. Diz assim, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, mete a espada na bainha. Pedro tinha falado para Jesus, Senhor, não, Satanás não terá poder sobre a minha vida. E ele vai repetir isso várias vezes. Nos outros relatos dos evangelhos, quando Deus fala sobre essa mesma passagem, ele vai usar outros termos. Não, por você eu morro, eu não vou te escandalizar de maneira nenhuma. Mas quando Jesus estava sendo preso, foi assim, ele foi descendo a escada cada vez mais. Pedro perdeu a calma com os soldados. Irritou-se, sacou da espada e cortou a orelha de Malco, que era um servo do sumo sacerdote. Quando Satanás nos ciranda, nos peneira, né? Ele bagunça a nossa vida espiritual, desperta em nós a raiva, a irritabilidade. E sabe o que acontece? Nós começamos a ferir as pessoas. A irritabilidade, a gente fala coisa que não deve. A gente ofende sem achar que está ofendendo. A gente magoa sem achar que está magoando. Satanás está rindo. Opa, chacoalha a peneira aí, chacoalha um pouco mais. Infelizmente, encontramos muitos que explodem por qualquer coisa com uma facilidade. E não percebe que causa um grande problema na família, que afeta o ambiente de trabalho, que afeta o ambiente na igreja. É triste, mas há marido ferindo a esposa, esposa ferindo o marido, filhos se irritando com os pais, pais se irritando com os filhos. Nas igrejas, muitas vezes basta não concordarmos com uma fala, uma opinião de um irmão, ou uma palavra do pastor para ficarmos irritados e começarmos a contaminarmos outros, e muitas vezes nós vemos igrejas separadas por causa de uma coisa pequena que acabou ficando enorme. E o diabo lá chacoalhando a peneira. João capítulo 18, versículo 11, Jesus disse a Pedro, guarda a espada na bainha. O lugar da espada é na bainha. Jesus estava dizendo para Pedro e os discípulos, não deem lugar ao diabo, parem de ferir as pessoas, busquem mais a Deus, busquem a paz entre vocês e os outros.
Meus irmãos e amigos, nós precisamos ser agentes da graça de Deus e não agentes da desgraça, representante de Satanás. Salmo 37:8 diz assim: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. E é Jesus no capítulo 26 de Mateus, no versículo 41, que ele alerta: orai e vigiai, para que não caia em tentação, para que não sejam peneirados, porque o espírito está pronto, é forte, mas a carne é o quê? Fraca. E é o que acontecia com Pedro. Peneirar do diabo na vida do cristão, meus irmãos, é terrível. Não é uma coisa muito boa. Provoca desajustamento espiritual, gera apatia, reacende a irritabilidade. Em quarto lugar e por último, nessa rápida mensagem, a quarta consequência do peneirar do diabo, ele desperta o medo. Lucas, no capítulo 22, no versículo 54, continuando o relato do capítulo 22, então ele vai no Getsemane, ele é preso e ele é levado para ser interrogado pelas autoridades. Enquanto ele estava sendo interrogado pelas autoridades religiosas judaicas, diz o texto bíblico, Pedro seguia de longe. Ele seguia de longe para ver o que ia acontecer. Outra vez aparece Pedro, coitado do Pedro. Mas sempre ele, parecia que era sempre ele. Mas isso porque ele mostrava que ele não estava pronto como pensava. E Jesus estava dizendo na sua mente, você vai ser peneirado. Todos vão me abandonar, Pedro. Mas Pedro disse, não, Senhor, comigo isso não vai acontecer. Isso não vai, está nos textos bíblicos, leem a história de Pedro que vocês vão ver. Talvez isso vá acontecer com João. João é tímido. João é aquele que é emotivo. Provavelmente ele vai ficar com medo e vai sair logo. Tomé também pode ser, ou é aquele que duvida de tudo. Nada está certo. Duvido, critica. Mas talvez até meu irmão de sangue e companheiro de ministério, o André. Mas eu sou Pedro. Senhor, meu nome significa pedra. Eu sou imbatível. Eu sou forte. Eu sou preparado. Mas, meus irmãos e amigos, assim que Jesus foi levado pelas autoridades judaicas, diz o texto que ele fugiu e passou a seguir Jesus de longe. Ele não queria perder de vista, mas também não queria assumir a sua identidade. Ele não queria assumir o seu ministério com Jesus Cristo. Pedro estava com medo de dizer ao mundo que ele também era um dos 12, que ele era amigo e próximo, e muito próximo de Jesus. Ele estava com medo de dizer que amava o seu mestre. Ele tinha medo de ser preso, de ser condenado. Na verdade, ele não queria assumir risco por Jesus Cristo. Mateus 26, 35 diz assim, ainda que seja necessário morrer, Senhor, de modo algum te negarei. Antes ele declarava, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E agora? Ele mentia descaradamente, dizendo, eu não conheço esse homem. E isso ele vai repetir algumas vezes. Vocês estão enganados. Eu não sou ele, não conheço esse homem. Ele andava ao lado do mestre, mais ainda. O mestre sempre o chamava de lado nas principais coisas que aconteciam dentro do seu ministério para o crescimento do reino. Meus irmãos, quando o medo se agiganta em nossa vida, ele abafa, ele estrangula a nossa fé e nos faz pequenos. Seguir de longe Jesus Cristo é caminhar pela estrada do medo, pela estrada do peneirar do diabo. E nessa estrada, Pedro agora vai negar Jesus Cristo 3 vezes. E quando o galo cantou pela segunda vez, seus olhos se cruzaram com Jesus Cristo, e aí veio na mente tudo que Jesus tinha falado, e ele reconhece que ele realmente estava sendo peneirado, que ele tinha negado a sua fé, que ele tinha negado o seu nome, que ele tinha negado o seu discipulado, ele tinha negado o seu mestre. Quantas pessoas que se dizem crentes, mas agem como Pedro agiu. Não querem muitas vezes ser identificadas como crentes cristãos, pois pode perder amigos, pode prejudicar alguma coisa na sua vida social.
ou pode se comprometer com coisas que não agradam a Deus, ou até de ter o receio de ser convidado em alguma das reuniões onde Jesus Cristo não é convidado, não pode estar presente. O medo, meus irmãos e amigos, quando ele se agiganta, ele derruba a nossa fé, nos faz seguir de longe. Nós precisamos vencer o medo, crer que Jesus Cristo está conosco, e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, porque nós não vamos ter uma vida de mais baixo do que altos. E não foi isso que para isso que Jesus nos resgatou, é para termos vida de vitória, de luta sim, mas com vitórias, não de derrotas. O objetivo de Satanás era testar Pedro e levá-lo à ruína espiritual. E após ser peneirado, Pedro, ele quis largar tudo mesmo, como eu já tinha dito. Ele sentiu-se indigno de continuar com Cristo e ser seu discípulo. Aquele que sentiu-se forte, agora tornou-se um mais fraco. Aquele que se sentia um corajoso, agora era um mais medroso. Ele sentiu-se um discípulo derrotado pelo que fez, e ele decidiu voltar à sua vida de pescador no mar. Mas eu louvo a Deus porque a história de Pedro não termina aí. Graças a Deus que temos o capítulo 21 de João, onde Cristo não tinha desistido dele. E lá ele coloca Pedro novamente de pé e o deixa preparado para servir ao Senhor e tornar-se Pedro o grande apóstolo que vai abalar as tradições da religião judaica, pregando o cristianismo para milhares, conforme relatados no início do livro de Atos. E também nos deixar 2 cartas para o nosso fortalecimento espiritual, para orientação para a nossa vida cristã, para a esperança, na espera da volta de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pedro, ele percebeu que ele estava errado, reconhece isso diante de Cristo, nas respostas que ele dá para o Mestre. E ele então é resgatado, e ele recomeça novamente a sua vida espiritual para ser uma bênção na mão de Deus. Meus irmãos, o peneirar do diabo é complicado, é terrível. Causa desajustamentos na nossa vida espiritual, gera apatia, reacende, põe fogo na irritabilidade, cria ira, desperta o medo. Mas Jesus Cristo pode mudar totalmente esse quadro, se nós confiarmos plenamente nele. Reconhecemos realmente que ele é o Senhor da nossa vida, que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Eu estou chegando ao final da mensagem dessa noite e quero dizer para você, se você quiser evitar o peneirar de Satanás, siga os exemplos dados na palavra de Deus. Ore sempre. Ore sempre para Jesus te proteger das obras do maligno. E se você estiver sendo peneirado, porque o cristão, ele é peneirado, ele é oprimido, diga para Satanás, você pode ter obtido permissão para me peneirar, mas precisa saber que Jesus está do meu lado, orando por mim, e eu sou mais do que vencedor por através dele, como diz lá no livro de Romanos. Tiago fala, resistivos ao diabo e ele fugirá de vós. Ele está sempre pronto a enganar, a pegar brechas na nossa vida, para nos derrotar, para nos fazer tropeçar na fé. E eu quero dizer para vocês que a experiência de Pedro com Jesus ensina também que nunca é tarde para recomeçar, para dar um basta para Satanás. Chega de bagunçar minha vida espiritual. Tente fazer essa tentativa. Você vai ver que a sua vida vai mudar, a vida da sua família, daqueles que andam ao seu redor. Porque ter Jesus no coração é a nossa maior proteção contra qualquer influência maligna. Essa noite é a oportunidade, meus irmãos e amigos, de você reafirmar a sua fé em Cristo. É a hora de você realmente dar um basta para Satanás e dizer, aqui não, aqui não. E lembrar que Jesus continua orando por nós. E ele diz ao Pai, não os peço que os tire do mundo,
mas que os livre do mal. Amém? E por isso ele diz: vinde a mim todos cansados e oprimidos. Vinde a mim todos que estão sendo peneirados, e eu vos aliviarei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. E o versículo continua: aquelas que o Pai me deu, esse ele não tira mesmo. Diabo, meus irmãos, ele pode ter força, mas não é mais poderoso que Jesus Cristo. Não é mais poderoso que o Espírito Santo de Deus. Isso que você tem que ter na sua mente, porque a sua vitória começa a partir daí.